você trouxe a sua espada, se você trouxe a sua Bíblia, quiser acompanhar a leitura desse texto, abra no livro de Daniel. Livro de Daniel, capítulo 2, a partir do versículo 20. Daniel 2, 20. A palavra de Deus diz assim aos nossos corações: e disse: louvado seja o nome de Deus para todo o sempre. A sabedoria e o poder a Ele pertencem. Ele muda as épocas e as estações, destrona reis e os estabelece. Dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos que sabem discernir. Até aqui a leitura desse texto. Nesse texto, Daniel que para nós é um modelo bíblico. Daniel, para as nossas vidas, ele é uma referência, é um exemplo. Tantos homens de Deus são referências para nós. Nós temos a oportunidade de ter tantas referências traçadas aqui na Bíblia, relatadas na Bíblia. Daniel é uma dessas pessoas, é um desses homens. Ele mostra, Daniel, na vida dele, no dia a dia, nas atitudes do dia a dia, ele mostra que nós podemos e devemos viver com integridade, por inteiros. Integridade, uma característica muito forte que Deus coloca nas nossas vidas. Uma pessoa íntegra é uma pessoa que anda em retidão, que sabe tudo que tem que ser feito. Ela entende os planos de Deus, entende como que Deus age. E é exatamente isso que Daniel está fazendo nesse momento. Ele reconhece todo o poder de Deus. E Daniel começou as experiências com Deus ainda adolescente, ainda jovem. Ele começou a ter experiências fortes. E a Bíblia relata que ele foi até próximo dos 100 anos. E em todos os anos da vida dele, ele se manteve rendido diante de Deus. Rendido. Ele se rendeu a Deus. Foi por opção. Não foi por falta de escolha. Ele decidiu servir a Deus. Foi essa a atitude de Daniel. Ele falou assim: eu vou caminhar com Deus a minha vida inteira. E foi assim que ele fez. Ele é esse modelo. Durante toda a vida dele, ele demonstrou nos atos que ele praticava, em cada situação, mesmo em momentos extremos, mesmo nos momentos onde ele foi colocado ali na cova dos leões, aquilo não abalou a sua fé, aquilo não abalou nada na vida dele. Ele continuou certo, sabedor de que Deus era soberano sobre a vida dele e tudo o que sucedesse, todas as coisas. A mensagem de Daniel é a seguinte: nós podemos confiar em Deus. Você pode confiar em Deus todos os momentos e nos manter íntegros, mesmo diante de situações extremas. Nos manter na linha, nos manter aprumados em qualquer situação. Isso não nos demove, isso não nos tira do caminho. E reconhecer que a palavra de Deus ela é viva. A palavra de Deus ela é viva e ela é eficaz. Ela produz os efeitos pela qual ela foi lançada. É assim. A palavra de Deus ela é forte. No livro de Hebreus diz que a palavra de Deus ela é viva, eficaz e mais afiada que uma espada de 2 gumes. É mais afiada. Ela tem um fio mais extremamente fino. E ela vem e é capaz de penetrar a tal ponto que ela divide alma e espírito. Ela separa o que é a nossa alma e o que é o nosso espírito. Ela traz mudanças, ela separa juntas, separa medulas. Ela é capaz, inclusive, de julgar os pensamentos e as intenções do coração. Porque muitas vezes a divergência daquilo que nós pensamos e daquilo que o nosso coração está desejando, na verdade. Às vezes nossa mente está pensando algo, a nossa boca até declara aquilo que a nossa mente está pensando, mas lá por trás, nas intenções do coração, há diferença, há uma mudança.
E o texto ainda continua dizendo em Hebreus: nada em toda a criação está oculto diante de Deus, aos olhos de Deus. Nada está oculto, tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Amados, e eu creio que Daniel ele entendeu perfeitamente esse posicionamento que é lançado depois pelo autor da carta aos Hebreus. Ele entende que Deus, ele fazia, eu tenho que prestar conta diante de Deus, eu vou um dia estar na presença dEle, por isso eu vou me manter assim, por isso a minha vida vai ser esse padrão. E Daniel ele fala assim, sobre todas as coisas, em tudo Deus está. Ele diz assim, Deus muda épocas e muda estações. Deus é capaz de mudar todas as coisas. Ele destrona reis e Ele também estabelece, Ele levanta reis. É Ele quem faz. Amados, tudo está na mão dEle. Tudo, todas as coisas pertencem a Ele. Daniel está dizendo assim, Deus pode mudar o tempo. Deus pode mudar as estações. Deus pode mudar todas as coisas. Mas e é interessante como a própria natureza ela reconhece as estações que existem. Eu estou falando aqui em estações climáticas, as estações que existem na nossa vida, que a gente pode perceber, a própria natureza manifesta e traz características disso. Ela consegue adaptar na linguagem de cada uma delas. Deus fez a terra de uma maneira perfeita. Aliás, Deus fez todas as coisas de uma maneira perfeita. Tudo que Deus fez foi perfeito, todas as coisas. E a palavra de Deus, quando Deus está criando a terra, em Gênesis, diz que tudo que Deus fez, todas as coisas, diz assim, enquanto durar a terra, ou seja, um dia vai acabar, mas enquanto durar, nesse tempo, lá em Gênesis está escrito, haverá plantio e colheita. Você vai semear, você vai colher. É assim, você semeia, nós semeamos todos os dias, vem uma colheita. Às vezes a gente esquece que tem a colheita da semeadura, e se a gente semear, vem, essa colheita vem. Ele diz ainda, vai ter frio, vai ter calor, vai ser dessa forma, vai ter frio, vai ter calor, vai ter verão, vai ter inverno, vai ter dia, vai ter noite. Isso jamais cessará. Mas isso é que diz a palavra de Deus lá em Gênesis, no começo. Deus criando a terra. Isso tudo vai acontecer. São situações extremas. Frio, calor, dia, noite. Todas essas situações extremas. Verão, inverno. Todas elas vão acontecer. Esses contrastes. Mas existe harmonia nos contrastes, nas diferenças. O verão, a estação do verão, é onde o brilho do sol é tão intenso. A força da luz, ela exalta a criação. É a vida em plenitude. A vida em plenitude. Você viver a vida plena. A outra estação, a estação seguinte é o outono, é a estação dos ventos fortes, onde os ventos são mais intensos, mais frios, começa a esfriar e as folhas começam a cair. É a vida que se renova, é uma renovação de vida. Depois vem o inverno é a estação das chuvas fortes, do frio, de pouca luz, é mais escuro. É a vida se retraindo, se internalizando, como se voltando para dentro de si mesma. E aí, em seguida, a primavera, que é a estação das cores, que reveste a natureza de uma beleza rara. Uma beleza rara. É como se a esperança estivesse ressurgindo, algo novo por vir. É com relação à primavera. Ou seja, a natureza ela nos ensina muito. A natureza nos ensina todas as coisas. Tudo que Deus fez é para nos ensinar algo.
Nós aprendemos com todas as coisas, com todos os fatos. É só repararmos, é só prestarmos atenção, nós começamos a aprender. Tudo que Deus fez é para ensinamento, é para o nosso aprendizado. Deus é soberano, Ele é conhecedor de todas as coisas. Deus sabe todas as coisas. E Ele estabeleceu as estações do ano, Ele fez isso. Ele sabe que nós precisamos de cada mudança de estação. Cada mudança de estação é uma transformação que acontece. As estações do ano, elas são reconhecidas e conhecidas como o ciclo reprodutivo da terra. É um ciclo. Ela dá voltas. Sempre. Ela começa e se repete novamente, e se renova novamente. É esse ciclo reprodutivo que Deus estabeleceu. E embora cada um de nós possa observar, talvez uns observem mais, reparem mais nas estações do ano, outros menos, mas todos nós estamos sujeitos a essas mudanças de estação. Mas nós não observamos isso nas nossas vidas. Nós deixamos de observar esses ciclos, essas mudanças em nós. A gente pode até observar na natureza, externamente, mas internamente, você já fez isso? Você já se questionou sobre a existência de um ciclo dentro da sua própria vida? Existem estações da vida. Não só as estações do ano, mas estações da vida. E esse é o título da mensagem que eu quero trazer nessa manhã. As estações da vida. Repararmos nas estações que vivemos, nos momentos em que vivemos. Muitas vezes nós pensamos na vida como algo linear. A vida é algo linear. Nós vamos ter um começo, um meio e aqui um final. Começa, tem ali algo no meio, daqui a pouco termina. Muitas vezes você vai fazer, eu agora fazendo um levantamento da família em vários aspectos que eu andei pesquisando, né, até para descobrir como é que eram as gerações anteriores. Você vai olhar lá, está lá a pessoa, uma estrelinha e uma cruzinha, como se tivesse ali o começo e o fim. Algo linear, somente isso. Alguns até pensam que as estações da nossa vida são algumas fases que vivemos, como se fosse a infância, a adolescência, a juventude e a velhice. É uma fase. A estação da nossa vida é assim, ela vai ter um começo e vai ter um final. Queridos, todas as coisas na nossa vida, elas se renovam. Todas as coisas. Tudo aquilo que está em nós pode ser renovado. Existem estações da nossa vida. Ou você acha que Deus se preocupou com detalhes da natureza, para que a natureza tivesse esse ciclo, mas Ele esqueceu de você? Deus olhou os detalhes na natureza. É verdade, tem ali verão, inverno, primavera, mas na minha vida não. A minha vida é assim, vai terminar, uma hora vai acabar. E a gente começa a ter essa mentalidade fatalista, de que não tem mais jeito, de que é assim mesmo, e vamos caminhar e daqui a pouco acaba, pelo menos daqui a pouco acaba. Não é dessa forma. Deus, Ele sabe que existem estações, existem tempos em nós. Existem muitas pessoas infelizes porque não conseguem identificar a estação que está vivendo, o momento em que está vivendo. Ela simplesmente se afunda por causa das circunstâncias, porque o que está ao redor abala tanto. Amados, a palavra de Deus em Eclesiastes, no livro de Eclesiastes diz assim: para tudo há uma ocasião certa. Para tudo há uma ocasião certa. Há tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Ou seja, a ocasião certa fala de uma estação própria. Uma estação própria. É isso que o texto está dizendo. Para cada momento, para cada situação, é uma estação
e ela é própria. E nós podemos olhar e ver a beleza de cada estação. Cada estação tem o seu detalhe, tem as suas características. E se você sabe usufruir, se você sabe analisar, sabe viver cada uma dessas estações, você começa a viver de um outro jeito, de uma nova forma. A nossa vida, ela é feita de estações, ela é feita de ciclos, e eles se renovam constantemente. Cada etapa que nós passamos é para nos preparar para algo novo. Você pode estar vivendo uma situação nesse momento, saiba, é uma preparação para aquilo que vem pela frente. Todos os momentos que vivemos é nesse sentido. Se a gente não crer nisso, que tudo é uma preparação para algo que vem, a nossa vida se torna tão monótona. A nossa vida passa a ser uma monotonia. E o que é uma vida monótona? Mono, um tom só. Tem tudo uma cor só. Tudo numa cor, é um só tom, tudo igual. A nossa vida não é para ser monótona, a sua vida não é para ser monótona. Põe aquela imagem das 4 estações aqui, por favor, Ricardo. Cada estação, ela tem o seu colorido. Cada estação tem a sua característica e ao você olhar, né, uma imagem característica de cada estação, você percebe os detalhes de cada uma delas. Por isso eu quero conversar nessa manhã sobre essas estações. A cada ano, a cada estação, existe um tipo de oportunidade, uma nova oportunidade. E devemos aproveitar as oportunidades com sabedoria. Cada oportunidade que nós temos, a vida ela é repleta de oportunidades, todo o tempo nós temos oportunidades. Nós podemos deixar passar, mas se passar uma vez, no ciclo seguinte, retome isso. Diga para você mesmo, eu não quero perder. É uma oportunidade de renovar, se renova sempre, sempre. Se entendemos a nossa vida como esse ciclo, como estações da nossa vida, nós vamos ver que cada uma delas vai trazer algo para nós. Vamos falar primeiramente do verão. Vamos pôr aqui o verão, deixa eu me situar no verão aqui. Cadê o óculos de sol? Não trouxe o óculos de sol. Nós estamos no verão aqui, vamos curtir um verão, né? Essa é a imagem de verão. Praia, lugar de descanso, uma brisa. Não é assim? Não é assim que a gente vê o verão? Pelo menos é a imagem mais forte que existe. Tem algumas mudanças durante a estação também, mas no geral é dessa forma. É a estação mais quente do ano. Aqui na nossa região, no nosso hemisfério, é quando começa o ano. Basicamente o ano já começa nessa etapa aí do verão. Então já começamos o ano no verão. É um tempo de muito calor. Tempo de muito calor. No verão, as árvores elas estão verdes, cheias de folhas. Existem folhas ali carregadas. Por quê? Porque nós precisamos da sombra. No verão nós precisamos da sombra, por isso existem tantas folhas nas árvores. Porque a gente vai precisar disso, a gente precisa se refrescar. As árvores também estão carregadas de frutos. E muitos frutos, aqueles frutos mais suculentos, são os frutos da estação do verão. Por quê? Porque nós precisamos de líquido. Por causa do calor, nós precisamos desse líquido. Tudo aquilo que nós necessitamos, amados, a natureza já se encarrega de providenciar. Os dias são mais claros, aliás, também são mais longos. Parece que o dia é mais longo, e é mesmo, a gente sabe disso. Os dias duram mais, as noites são mais curtas. Por isso foi estabelecido o horário de verão. O horário de verão foi estabelecido por causa disso, porque os dias são mais longos. Embora o horário de verão comece na primavera, né? Nós estamos na primavera, mas já começou o horário de verão. Talvez devesse mudar para ser horário de primavera, verão. Mas nós estamos no horário de verão. É exatamente isso, para aproveitar a luz do sol e aproveitar o tempo. Inclusive, o horário de verão foi feito para trazer economia, para economizar energia, aproveitando a própria luz do dia.
Assim você aproveita melhor o dia, tem as suas vantagens. Embora alguma pessoa já tenha dito que um dia sem corrupção na nossa nação economizaria muito mais do que o horário de verão inteiro. Se um dia parasse a corrupção, parasse. Mas não é esse o assunto que eu quero tratar. Na verdade, isso é algo que nós precisamos mudar na nossa nação, precisamos orar. Nós temos orado, temos colocado os grupos, e os grupos de comunhão para orar pela nação, pela igreja, por isso, para que venha uma mudança, para que exista mudança na nossa nação. Economizaria muito mais. Olha o quanto nós economizaríamos, o quanto de valores, de recursos seriam aplicados dentro das coisas certas. Isso sim é economia. Mas o horário de verão traz uma economia também. Vai ajudar na economia de energia, no consumo de água, enfim, tantas coisas. Mas vamos voltar à estação, vamos voltar à praia aqui, vamos voltar ao verão. O verão significa tempo de frutificação. É tempo de frutificação. É tempo onde, nas nossas vidas, onde os sonhos começam a frutificar, que nós passamos a colher o que plantamos. Quantas vezes você na praia, você não chega lá e começa a sonhar, planejar? Eu lembro que logo que a gente casou, quando a gente estava na lua de mel, a gente estava na praia, quantos sonhos nós fizemos? Quantos sonhos vieram ali? Vamos fazer tal coisa, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. É um tempo de sonhar. É um tempo, e nós não podemos parar de sonhar, amados. Nós não podemos perder essa característica. Precisamos sonhar, mas é tempo também de plantar, tempo de colher, tempo de fazer tantas coisas. Mas o verão, ele representa o tempo da nossa vida, onde tudo vai bem. Tudo está bem. É essa imagem que vem através da estação do verão. É um tempo de descanso. Normalmente, o tempo do verão é um tempo de férias. É um tempo onde tiramos as nossas férias ou programamos para tirar as férias no verão. Ou seja, é um tempo, não tem nenhum problema, não tem dificuldades, não tem ninguém doente. O dinheiro pode até não ser muito, mas ele não falta. Tem as situações, tudo é atendido, todas as coisas. Algumas pessoas vêm e falam assim, pastor, mas eu não tenho descanso nunca. Para mim não tem descanso. As lutas nunca acabam. Eu sempre estou numa luta, as dificuldades, os problemas são intermináveis. São sempre, é uma rotina na minha vida. Tem algo errado então, querido. Tem algo errado. Você precisa ter o tempo de verão. Você precisa ter esse tempo de descanso. É necessário isso. Se você está vivendo esses problemas cotidianamente, regularmente, ao longo do ano inteiro, precisa ter uma mudança. Você está vivendo numa estação só, num ciclo só. Você precisa refletir mais sobre a estação que você está vivendo, sobre as mudanças que necessita. Amados, Davi, um homem segundo o coração de Deus, ele reconhecia que ele precisava de um lugar de descanso. Eu preciso estar nesse lugar. Eu preciso entrar nesse lugar. E quando ele escreve o Salmo 23, talvez o salmo mais conhecido que existe, ele diz assim, o Senhor é o meu pastor. O Senhor é o meu pastor e nada vai me fazer falta, nada me faltará. Eu não tenho falta de coisa alguma. Ele me faz repousar, descansar em verdes pastos. Amados, ele entendia assim, eu preciso de descanso. Eu preciso desse tempo. Leva-me para as águas de descanso, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor ao teu nome. Olha o que Davi está ensinando para nós. Nós precisamos desse tempo e eu vejo que é essa estação. A estação do verão é a estação do descanso, onde nós precisamos desse refrigério, nós precisamos desse momento e ao estar ali, usufrua disso. Porque muitas pessoas, quando estão no momento de descanso, nem aproveitam. Já estão preocupadas com o que vem pela frente.
Já está, mas daqui a pouco vem não sei o que, vai acontecer isso. Eu lembro sempre da frase que minha mãe sempre dizia, até acho que já falei aqui, ela diz assim: enquanto o chicote vai e vem, folgam-se as costas, não sofra antes da hora. Tem muita gente que nem levou a chicotada, já está chorando, já está gritando. É que nem um filho, quando você vai corrigir o filho, você pega a varinha, pronto, já chorou. Fala, não, nem apanhou ainda, vem aqui, vai ficar vermelhinho ainda. Mas está sofrendo antes do momento. Não sofra antes da hora. Tenha o tempo de descanso. Usufrua do verão, daquilo que o verão proporciona, do que essa estação na nossa vida proporciona. Mas vem as mudanças, claro que vem. E a gente tem que estar pronto para enfrentar cada uma das mudanças. Em seguida vem o outono. Vamos mudar aqui a nossa paisagem. Pronto, já entramos no outono, rapidinho aqui. A palavra outono, amados, ela significa ocaso, decadência. Esse é o significado da palavra. É uma época de transição entre dois extremos, entre o verão e o inverno. A palavra de Deus em Gênesis, já vimos aqui, Deus falou, vai ter, sempre vocês vão ter, verão e inverno, são os extremos. Mas existe um meio termo, existe uma época da transição. Qual é a imagem clássica de uma estação de outono? É isso, né? As folhas amareladas, avermelhadas, uma paisagem bonita, fica uma paisagem bonita, as folhas caindo, já tudo no chão aqui, as folhas, preparando já para a estação seguinte. Ela está perdendo as suas folhas, a árvore perde as suas folhas. Mas por que acontecem essas perdas? Por que existem perdas durante o outono, durante essa estação? Mas as folhas, elas caem para forrar mesmo o chão. Elas caem ali para proteger a grama, para proteger a terra. Elas já vão preparando algo para a estação seguinte. Em cada estação você tem uma preparação para o que vem na sequência, pelo que vem pela frente. Se as árvores permanecessem com todas as suas folhas durante esse período, quando chegasse o inverno, elas seriam queimadas pelo frio. Se as árvores permanecessem com as suas folhas, elas seriam queimadas. Por isso, as próprias árvores já deixam cair, elas perdem as folhas e deixam mesmo que caiam todas. Se as árvores fossem queimadas, se as folhas das árvores fossem queimadas, isso representaria o fim da vida. Representaria o final de tudo. A natureza mostra como, às vezes, nós precisamos entregar alguma coisa para proteger o que é mais importante. Muitas vezes nós precisamos abrir mão de algo para proteger algo maior, para que você possa permanecer. Assim, aquilo que a princípio parecia uma perda, na verdade é ganho. É ganho, você está ganhando. Dá fôlego, isso renova o teu fôlego para chegar na nova estação. E na nova estação, tudo vai ser renovado, tudo vai ser transformado. Talvez seja um tempo da gente refletir. O que será que eu preciso deixar ir embora da minha vida? O que será que eu preciso abrir mão para eu poder permanecer e seguir firme? Muitas vezes, amados, nós precisamos abrir mão de algumas coisas. Essa mudança, quando a gente fala de mudança de estação, são essas mudanças dentro de nós. Ou você acha que para a árvore é fácil, agora vai cair todas as folhas, vou ficar aqui só o tronco e galho, né? Não, ela está abrindo mão de tudo. Ela está cedendo tudo. E muitas vezes a gente não abre mão de algumas coisas. O outono, queridos, é uma estação de amadurecimento, onde nós estamos amadurecendo. Precisamos passar por isso. Nós temos que deixar o resultado dos nossos esforços, aquela batalha tão forte para conquistar pela nossa força, para que novas forças possam gestar dentro de nós, com futuros projetos. Novos projetos. É um tempo de você pensar em outra coisa, sair um pouco da caixinha
e começar a olhar fora. Nunca deixe de sonhar, amados. Às vezes a gente pensa que a nossa vida é assim, como se fosse naquela estrutura linear. Ah, não, aqui na minha juventude ainda é tempo de sonhar, na minha adolescência é tempo de sonhar, depois eu não sonho mais. Não, eu já estou maduro demais para sonhar. Como assim? Se nós podemos estar planejando, podemos estar sonhando sempre. No momento que nós paramos de sonhar, nós paramos de viver. Nós não vamos conseguir chegar na outra estação. Nós não vamos poder passar por algo novamente. Na nossa vida como cristão, o outono significa um tempo perigoso, onde relaxamos das coisas de Deus. Quando está frio, se ela está entre o frio e o calor, entre o verão e o inverno, é um tempo de mornidão. E nós sabemos, a Bíblia diz o que é feito com os mornos. Os mornos são lançados fora, são colocados fora. Mas nós não devemos permitir que essa estação seja um tempo de mornidão para nós. Quando a gente entra nessa situação de mornidão, né? Tá tudo bem, né? A gente acabou de vir do verão, tá tudo tão bom. Para que ir na igreja? Para que eu vou na igreja? Tá tudo tão bom. Tá bom desse jeito. Já cheguei nesse ponto. Mas só que não vai ficar parado ali. É esse o ponto. Não vai ficar parado nessa estação. Tem uma outra pela frente. É uma preparação para o ciclo seguinte. E pessoas vão dizer, não preciso ir na igreja. Amados, um tempo atrás eu convidei um desembargador lá do tribunal para fazer uma palestra para os pastores. Ele foi para falar para pastores. Desembargador Onésimo, um homem cristão, um homem temente a Deus. Precisa ver que maravilha. Eu falei assim, eu tinha que chamar ele de novo para falar com os jovens. Tinha que chamar de novo. Mas ele deve estar com 70 e poucos anos. Ele já está aposentado na compulsória, ou seja, já passou dos 70. Então, mas ele tem muita sabedoria, ele adquiriu muitas coisas. E ele estava compartilhando, ele falou o seguinte, quando eu era jovem, o meu pai sempre dizia para mim, eu estava para fazer o vestibular. Eu lembro perfeitamente. E eu chegava lá, pai, hoje eu não vou no culto. Eu falei assim, mas por que, filho? Eu tenho que estudar para a prova. Ele falou assim, não, domingo é o dia do Senhor. Esse dia você vai lá na igreja, você vai parar de estudar. Mas e a minha prova? Eu falei assim, não interessa a tua prova. Você está adquirindo valores que vão ser para a tua vida inteira. E eu falei assim, eu obedecia meu pai. Eu obedecia. Meu pai falava para eu fazer, eu fazia. Muitas vezes até eu não concordava, mas em obediência a ele eu fazia. Aí eu fui fazer concurso, terminei a faculdade. Já era um homem feito, formado. Aí eu falava para o meu pai, pai, hoje eu vou estudar para o concurso. Meu pai dizia assim, domingo, filho? Domingo você vai para o culto. Domingo você vai comigo lá. Eu falei assim, meu pai sempre foi colocando esses valores. Eu falei assim, hoje eu passei no concurso, fui juiz a minha vida inteira, cheguei a desembargador, ele chegou a vice-presidente do tribunal. Eu falei assim, hoje eu reconheço que esses ensinos do meu pai fizeram diferença na minha vida toda a minha vida. Aquele tempo que eu pensava que eu ia ganhar, eu estava perdendo. Mas, às vezes, nessa época do outono, nessa época de mornidão, a gente deixa de fazer algumas coisas. A gente deixa de orar. Para que orar? Está tudo tão bem. Não tenho motivos de oração. Alguém tem um motivo de oração? Não, eu não tenho, está tudo bem. Será que está tudo bem mesmo? Daqui a pouco vem uma bomba. Mas como assim? Eu me descuidei, eu não estava esperando isso. Tal. Mas espera lá, a Bíblia diz para orar sem cessar. Sem cessar. Nós temos esse mês colocado como igreja para estarmos orando diretamente. Todos os grupos de comunhão. Cada dia um grupo escalado. Hoje tinha um grupo aqui orando. Para ter esse tempo de oração. E no próximo sábado, nós vamos fazer aqui uma vigília. 24 horas. Para que orar? Para que fazer isso, pastor? Porque nós temos que orar. Nós estamos agora nos preparando para uma mudança de estação. Vamos estar orando.
vamos estar clamando, vamos estar buscando. Então, no próximo sábado, estão todos comunicados e escalados, nós vamos ter aqui 24 horas de oração. A igreja vai estar aberta, 24 horas nós queremos estar aqui orando e adorando. A gente estava viajando, quando a gente lançou o vídeo aqui, até falou assim, nós precisamos ter esse tempo como igreja, precisamos orar. Então vamos fazer isso. Precisamos também ler a palavra de Deus. Nós precisamos estar nos renovando. Enquanto isso, as folhas vão caindo. Outono é essa época, as folhas vão caindo. Existem perdas. Os frutos também. Os frutos também começam a cair, vão embora. Porque está anunciando a chegada de uma nova estação. Vem uma nova. Vamos mudar a nossa paisagem aqui, vamos mudar de ambiente. Deixa eu pegar mais casaco. Estamos chegando no inverno agora. Estamos vivendo o inverno. Estação do frio. Estação do frio onde os dias começam a ser mais curtos. Escurece mais cedo. É dessa forma, é o inverno. Simboliza um tempo de adversidade espiritual. Tempo de coisas contrárias. Fala tempo de luta. Tempo de batalha, tempos difíceis. Tempo onde parece que as coisas não andam. As coisas não mudam. Mas continua igual. É inverno. Você começa a identificar algumas estações, alguns momentos que você está vivendo. Esse tempo de adversidade. Quando o apóstolo Paulo estava preso em Roma, ele estava preso. E ele escreve para Timóteo. Ele escreve uma carta para Timóteo, ele diz, Timóteo, apresse-se, vai correndo. Venha antes que chegue o inverno. Venha para cá. Eu preciso de você, Timóteo. Aliás, em 2 Timóteo, no capítulo 4, versículo 13, diz assim, é a recomendação de Paulo a Timóteo. Quando você vier, traga a capa que deixei na casa de Carpo, em Troade, e os meus livros, especialmente os pergaminhos. Ele está escrevendo para Timóteo, ele disse assim, traz a capa para mim. Timóteo, traz essa capa. Eu preciso de proteção. Traga os meus livros, traga a Bíblia. Eu não posso deixar de ler a Bíblia, eu não posso esquecer da Bíblia. Eu preciso olhar de novo, eu preciso estar lendo a Bíblia. Olha, e Paulo escreveu boa parte da Bíblia, né? Os livros que a gente lê assim, fala, meu Deus do céu, aonde esse homem arrumou tanta sabedoria? Aonde você acha que ele arrumou essa sabedoria? Lendo a Bíblia. Ele estava preso, ele falou assim, traga a Bíblia para mim. Ele não estava pedindo um joguinho, paciência, sei lá o quê, me traga comida, me traga a Bíblia, é isso que eu preciso. Ele sabia que ele precisava de proteção. Nós precisamos estar preparados para o inverno. Ele diz assim, me traga a capa, eu preciso me preparar para o inverno. Eu preciso estar pronto. Só que nós temos uma grande vantagem, amados. O nosso Senhor Jesus, Ele veio, Ele se entregou por nós. Há um texto da palavra de Deus que está escrito no livro de João, João 10, no versículo 22, diz assim, celebrava-se a festa da dedicação em Jerusalém. Era inverno e Jesus estava no templo. Jesus estava no templo, caminhando pelo pórtico de Salomão. Os judeus se reuniram ao redor dele e perguntaram, até quando nos deixará em suspense? Se você é Cristo, diga-nos abertamente. Olha a pergunta deles, você é Cristo? Você é Jesus Cristo? Fala isso para nós. Eles queriam saber, eles não sabiam, eles não conheciam. Mas o texto diz que Jesus estava no templo. Ele estava ali, era esse o lugar. Por mais rigoroso que seja o inverno, amados, saiba, Jesus, Ele continua no templo. Ele continua naquele lugar, no teu lugar de adoração, onde você está. Ele nunca te deixou, Ele nunca irá te deixar.
em situação nenhuma, Ele sempre, sempre vai estar ao teu lado. É saber que podemos confiar, até porque, depois que passa esse tempo do frio intenso, vem uma nova estação. Vamos mudar a estação lá. Que é rápido mudar de estação. É no estalar. Aí, ó. Mudamos de estação de novo. Começou a primavera. Agora é uma nova estação. A palavra primavera do latim, prima é primeira, vera, verdade. A primeira verdade. A primeira verdade. É isso que significa. É um tempo onde aparecem as flores, onde tudo se renova, todas as coisas se renovam. É tempo de cantar. É tempo de cantar, amados. É tempo de se alegrar. Eu não sei se você já reparou, agora nós estamos vivendo a primavera. É essa estação que nós estamos vivendo fisicamente. Você já reparou como os passarinhos acordam cedo? E ficam cantando, cantando. Já amanhece mais cedo, né? E eles acordam antes disso ainda e já estão cantando. Eles já estão anunciando. Olha como a natureza vai mostrando detalhes para nós. Fala desse ciclo da vida, da renovação, da alegria. É isso que a primavera diz. Aqueles galhos secos que nós vimos anteriormente, agora eles estão cheios de vida. Tem vida naqueles galhos secos. Aquilo que era cinza, ficou verde. Mudou a cor, mudou a paisagem. O que era sem vida, ficou florido. Você percebe como vem as mudanças? Em cada estação vem uma mudança. Aquilo que não tinha cheiro algum, agora você sente no ar o perfume. Você sente o perfume, a mudança, em todos os detalhes. Você não precisa nem abrir os olhos. Você já, pelo ouvir, você já percebe. Olha os passarinhos cantando. Olha o perfume da primavera. Olha as mudanças. Aquilo que era sonho se torna realidade. Por isso nós precisamos sonhar, não podemos deixar de sonhar. Porque quando se tornar real, você vai ver, olha, aquilo mudou, olha essa mudança, é dessa forma. Amados, primavera é tempo de adorar. É um tempo da nossa vida que nós vamos nos render em adoração. E dizer, Senhor, obrigado, obrigado, obrigado. É um tempo de rendição. É esse o tempo. E nós precisamos, queridos, passar por todas as estações na nossa vida. São ciclos. Não é começo e final de vida. Tudo vai se renovando. Sabe aquilo que eu estava, mas não tem mais jeito, pera lá, tem jeito sim, tem como mudar, eu creio no meu Deus, creio no poder dEle para mudar qualquer situação, e Ele pode, saiba disso, Deus pode mudar todas as situações, todas elas. Amados, quando nós chegamos na primavera, é algo novo na nossa vida, nós podemos usufruir, podemos aproveitar, sabendo que esse tempo chegou. Para isso eu precisei passar pelas outras estações. Cada estação me ensinou algo. Eu fui fortalecido para que agora pudesse estar frutificando novamente, tendo vida e vida abundante. Existe um outro texto, um último texto que eu quero ler com vocês nessa manhã, que está no livro de Cantares. Cantares, no capítulo 2, versículo 11. Veja, o inverno passou. E não é verdade? Passou mesmo. Pelo menos fisicamente passou. É uma nova estação. Acabaram-se as chuvas e já se foram. Aparecem flores na terra e chegou o tempo de cantar. E já se ouve em nossa terra o arrulhar dos pombos. A figueira produz os seus primeiros frutos. As vinhas florescem e espalham sua fragrância. Levante-se, venha, minha querida, minha bela, vem comigo. Está falando da noiva, ou seja, a noiva é a igreja. Levanta, levanta, chega de ficar prostrado, chega de ficar desanimado. É tempo de você levantar, é tempo de você adorar, é tempo de você adorar o Senhor e declarar os grandes feitos dEle, se render a Ele, dizer tudo aquilo que estava parado, tudo aquilo que não existia, agora tem vida e vida abundante, amados. É isso,
É isso que a Bíblia nos ensina quando fala das estações. Existem estações da sua vida, da minha vida, da nossa vida. São ciclos, são fases. Em cada fase nós temos que aprender algo. Cada fase nós vamos experimentar algo, mas saiba que isso é para renovar, isso é para trazer de volta, para que haja alegria, para que haja adoração, para que haja rendição, para que haja um novo perfume no ar. É dessa forma. E eu quero convidá-lo a ficar em pé, por gentileza. Assim como esse texto diz, levanta-se, ó minha bela, ó minha igreja tão bela.